E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, eu sou o professor de vocês e estamos na lição de número 11, cujo tema é os prejuízos da mentira na família. Eu sou da cidade de Teixeira de Freitas, a igreja minha é a ADSS, tá bom? A Assembleia de Deus Santuário do Senhor, e o meu pastor é o pastor Alessandro Sena e a pastora Thaís. Vamos lá, texto áudio. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3:9. Verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Leitura diária. A mentira viola os mandamentos de Deus, o mandamento de Deus. A mentira é obra da carne e nada tem a ver com o Espírito Santo. O diabo é o pai da mentira. A mentira revela a malícia do coração. Não se pode mentir contra a verdade. E Deus não pode mentir. Leitura bíblica em classe. Está em Atos 5, do 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, ou seja, do valor do produto, da mercadoria. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e, vendida, não estava em teu poder? Por que não formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E o grande temor veio sobre todos os que estavam isto e ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o corpo e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Diz-me, por favor, Safira, vendeste por tal preço, ou seja, portanto, aquela herdade, aquela propriedade? E ela disse: Sim, foi por aquele preço sim, Pedro. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto a seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Certo. Pergunta de conhecimento. Qual foi o real erro de Ananias e Safira? Qual foi o erro de verdade que eles cometeram? Segundo, o que dizem Provérbios 6, 16 e 19? Isso aqui é algo que eu coloquei que fala sobre a mentira, é algo bem interessante também. É pecado mentir para não magoar outra pessoa? Isso também é muito legal, muito importante. Muitas pessoas erram nisso aí. Vamos lá, linha do tempo de Ananias e Safira. Primeiro, houve o Pentecostes. Atos 2, o Espírito Santo desceu, línguas como de fogo, fechou. Aí o casal Ananias e Safira se converteu. Logo após, eles viram Barnabé, que ele ofertou ao Senhor, tá bom? Ele foi vender uma propriedade, pegou todo o dinheiro e ofertou. E quando ele ofertou, houve um reconhecimento por ele ter feito isso, tá bom? Logo após, Ananias e Safira tiveram inveja desse reconhecimento que Barnabé teve por conta da oferta que ele entregou. Logo, Ananias e Safira pensou: poxa vida, Barnabé fez isso e teve reconhecimento legal. Então, a gente tem uma propriedade para vender. Bora vender. Aí eles foram vender a propriedade. Eles guardaram o dinheiro, por exemplo. Eles venderam por 500 mil reais. 500 mil. Aí eles foram e guardaram 10 mil lá no banco da Caixa. Aí eles chegaram para ofertar, passou o Pix para Pedro e falou: Pedro, a gente está aqui entregando para você 490 mil. E esse aqui é o valor de toda a propriedade que a gente vendeu. Aí Pedro os interrogou e perguntou: esse realmente foi todo o valor que vocês ofertaram? Aí Ananias chegou primeiro, falou que sim, e ele foi e acabou morrendo, tá bom? Não foi Pedro quem matou, mas ele morreu porque ele mentiu naquela hora. E logo após, Safira foi interrogada por Pedro, ela mentiu também, e aí acabou morrendo junto com seu marido, beleza? Vamos lá. Possivelmente a minha câmera deve estar aqui nessa região, então você não está vendo a foto dela. Mas quem tiver acesso ao nosso slide vai poder ver da forma que você preferir, tá bom? Pode dar aula, usar o meu slide, pode ficar à vontade. Qual está correto, gente? Atitudes ou intenções? Isso aqui é algo bem legal também. Primeiro, atitude. Ananias e Safira, eles pegaram algo, venderam a propriedade e entregaram, como eu dei o exemplo, de 490 mil reais para a igreja, porque o povo lá tinha muito povo pobre.
Então eles procuraram ajudar. É uma atitude bonita? Com certeza, uma atitude muito bonita. Mas essa atitude deles, junto com a mentira, porque a intenção deles era o quê? Era de estar por cima, o orgulho, a soberba deles estava em primeiro lugar do que ajudar alguém, entendeu? Esse é o ponto. Então, a intenção vale mais do que a ação. E tem gente que fala que caridade leva para o céu. Caridade não leva para o céu. Existe a passagem que fala sobre a fé e as obras, e elas andam juntas. Então, se por acaso tem um rico e ele faz caridade, ele vai e doa para vários órgãos do governo, enfim, não importa. Essa pessoa não quer dizer que vai para o céu, ela tem que aceitar Jesus, e quem aceita Jesus voluntariamente, por ser uma pessoa que serve a Deus, porque a palavra fala que nós temos que ajudar as pessoas mais pobres, não é à toa que Jesus fala, estive nu, não me deste de vestir, estive com fome, não me deste de comer, e assim vai. Então Jesus está falando que a gente tem que ajudar o próximo sim. Então, primeiro, a gente tem que ter a intenção boa de ajudar verdadeiramente, e sim ter as nossas ações, tá? Não basta apenas ter intenção e não ter ação. Qual foi o pecado deles? Primeiro, Pedro lhe perguntou, diga-me, por esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? E a Safira respondeu, sim, foi esse mesmo. Está em Atos 5:8. Então Pedro foi e perguntou, foi por esse preço que vocês venderam? Eles falaram que sim, que foi por aquele preço, tá? O que eu quero dizer para você o pecado dele não foi ter entregue os 490 mil, como eu dei o exemplo, não foi ter entregue uma parte do dinheiro e não ele todo. O pecado deles foi ter falado que entregou o valor inteiro. É aí que está, entendeu? Por quê? Olha só o que diz aqui no versículo 4. Pedro fala para Ananias o seguinte, ele não lhe pertencia, ou seja, o dinheiro não te pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você mentiu aos homens. Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então vamos lá. Pedro fala que o dinheiro estava no poder de Ananias. Ele poderia muito bem pegar o dinheiro e fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, eu vendi a minha propriedade por 500 mil, então eu vou chegar e vou comprar um ponto no comércio. Eu fazendo isso, ou Ananias e Safira fazendo isso, não tinha erro, não tinha problema nenhum. Eles não eram obrigados. Tem gente que acha isso, tem gente que eles eram obrigados a pegar o dinheiro e ofertar tudo para a igreja. É errado. Eles fizeram isso porque eles queriam ajudar. Todavia, a intenção era de eles serem engrandecidos por terem feito isso, apesar de ter guardado o dinheiro. Então, vamos lá. Ele poderia, sim, vamos lá, vendi por 500 mil. Eu peguei 490 mil e entreguei para Pedro. Só que, poderia ter sido isso? Poderia sim. Todavia, eu tinha que chegar e falar para Pedro, Pedro, eu vendi por 500 e eu estou entregando 490. Então, eu não estou entregando o valor total, eu estou entregando apenas uma parte. E não teria problema algum. Beleza? Conseguiram entender? Amém. Então, o problema deles foi porque eles mentiram, não foi por conta do valor da casa, tá? Eu escrevi aqui errado, mas eles poderiam ter usado dinheiro em qualquer outra coisa. Poderia ter usado em qualquer outro fim. Não teria problema algum. Comunhão. Era apto da igreja primitiva eles venderem suas propriedades e depositar o valor total aos apóstolos, onde seria para os judeus mais pobres de Jerusalém, que foi o que Barnabé fez, tá? Tem algo que eu quero falar sobre o jejum, que está em Isaías 58, fala sobre o verdadeiro jejum. As pessoas naquela época estavam jejuando ao Senhor, todavia Deus não estava recebendo o jejum deles de forma alguma. E eles foram questionar para Deus, Deus, a gente está jejuando e o Senhor não está recebendo, por quê? Por que isso está acontecendo? Isso aqui tem a ver com o quê? Tem a ver também com a nossa oferta. Tem vezes que a gente oferta e Deus não recebe. Mas agora eu vou falar sobre o jejum, tá? Então, olha só o que fala. A razão está em que, no dia em que vosso jejum correm atrás de vossos próprios desejos e negócios e continuam também a oprimir os vossos trabalhadores. Ou seja, as pessoas que jejuavam estavam oprimindo os seus trabalhadores. Essa espécie de jejum não tem qualquer efeito comigo, pois assim a vossa voz não se fará ouvir nos céus. Então eu estou jejuando, estou clamando a Deus, só que a minha voz não chega até Deus. A continuação, isso aqui eu resumi para ficar mais sucinto, e Deus fala bem assim, ajudem os presos, famintos, desabrigados e desamparados. Se fizerem estas coisas, Deus fará brilhar sobre vocês a luz da sua própria glória. Então, gente, isso aqui é algo que eu não tinha conhecimento. Eu pensava que o jejum era apenas, o jejum é apenas deixar de comer por 12, 24 horas.
Ok, tinha um propósito e entreguei o meu jejum ao Senhor no fim das 24 ou 12 horas. Acabou. Isso aqui é o que poucas pessoas ensinam, que a Bíblia fala, não é à toa que o título está lá, o verdadeiro jejum. Então, o verdadeiro jejum é a gente deixar assim de comer, e essa comida que eu estou deixando de comer, entregar para alguém que está com fome, entregar para um morador de rua, entregar para não sei quem, entendeu? Então, isso é algo que você pode fazer que vai ser maravilhoso. E olha só o que acontece de maravilhoso. Deus fará brilhar sobre você a luz da sua própria glória. A luz da glória de Deus resplandecerá sobre você. Me fez lembrar de Moisés quando saiu do Monte Sinai. Então isso é algo muito legal que a gente pode fazer e também tem outras coisas maravilhosas que ocorrem conosco fazendo esse jejum, tá? Vamos lá. Língua. Isso aqui é, é um assunto muito bem polêmico, mas vamos lá. Uma frase que a minha pastora Thaís disse uma vez em um culto de ensino na terça-feira, ela falou o seguinte: ela estava pregando sobre a língua e falava bem assim: eu sou sábio das palavras que guardo e escravo das palavras que falo. Vou explicar melhor. Eu estou aqui numa discussão, igual esse caso aqui está numa discussão, beleza. Aí, vou dar um exemplo. O cônjuge foi e falou mal de mim. Falou mal de mim. E eu sei que eu estou certo na situação. Só que eu vou, ao invés de falar algo para ofendê-la, assim como transparece aqui, eu vou e guardo aquela palavra. Então, eu sou sábio das palavras que guardo. Ou seja, eu estou sendo sábio por guardar e não falar, não pôr para fora. Porque aquilo que eu ponho para fora é como uma peçonha mortal, como veneno, que fala em Tiago 3,8. Olha só, a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Então causa rancor, causa mágoa, é algo absurdo. E, eu sou sábio das palavras que guardo e escravo das palavras que falo. Então aquilo que eu falo, eu acabo sendo escravo daquilo que eu falei. Entendeu? Por exemplo, aí eu prometi que eu vou ajudar a igreja a construir o templo. Então, eu estou, vamos dizer assim, eu dei a minha palavra. Então, eu tenho que cumprir com a minha palavra, entendeu? Se eu falei algo e chateei o meu irmão, então eu acabo sendo escravo. Por quê? Porque aquilo é como uma corrente que está presa em mim. Porque aquilo que eu falei lá atrás ainda está preso, ainda não foi apagado. Claro que o perdão, o amor de Deus, ele perdoa e apaga todo o pecado. Mas tem coisas que, infelizmente, a gente não esquece, apesar da gente perdoar. Infelizmente, tem coisa que não esquece. Bom é quando a gente esquece e realmente tchau. Mas tem vezes que a gente lembra, mesmo assim, a gente lembrando não nos machuca, tá bom? Uma frase também é o seguinte: um machucado físico se cura em alguns meses, mas a ofensa é enterrada com o corpo. Essa frase aqui fui eu que a formulei, querendo dizer o seguinte: fui aqui, machuquei o meu braço, ralei aqui, pronto, sarou, ok. Aí depois chega e uma palavra que uma pessoa que era muito próxima de mim foi e falou contra mim, me ofendeu bastante. Então, essa palavra que uma pessoa falou há não sei quantos anos atrás foi e ainda está comigo, ainda guardo, eu ainda lembro. Então, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas com certeza deve ter acontecido uma palavra que possivelmente te chateou de uma pessoa que era muito próxima, que falou há mais de anos e você lembra até hoje. Então é isso que eu estou querendo dizer. Um machucado físico se cura em alguns meses, mas a ofensa, se não for perdoada, é enterrada com o corpo. Qual é melhor, ter paz ou ter razão? Isso aqui é algo primordial. Por gentileza, se você é casado, procura mais ter paz do que ter razão. Na maioria das vezes, vai ter uma situação em que você pode estar certo na discussão, mas você fala, tudo bem, ok, vamos resolver, me perdoa e pronto. Então, o perdão é algo que preenche tudo. É o perdão de Deus. Por exemplo, Deus estava certo. E Deus pediu para Deus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos começar. 1º de abril. Por que o 1º de abril é considerado o dia da mentira? Vamos lá. No Brasil, o primeiro registro de destaque da comemoração da data aparece em 1828, quando o jornal impresso mineiro, A Mentira, trouxe falsamente em sua primeira edição a morte de Dom Pedro I, ou seja, trouxe falsamente a primeira edição da morte
Então, publicaram uma mentira dizendo que Dom Pedro I tinha morrido. Então, ficou considerado como o dia da mentira. Infelizmente, isso acaba sendo muito normal nos dias de hoje. A mentira é algo abominável. Abominável. Olha só o que diz em João 8,44. Deus falando com o povo: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. O diabo, vocês são filhos do diabo e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, ou seja, desde o princípio, quando Lúcifer saiu do céu e caiu aqui na terra. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, que no caso, desde o princípio, ele foi enganando Eva e desde aí ele veio para roubar, matar e destruir. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quem mente, infelizmente, acaba sendo um filho dele, que é o que fala nessa passagem. Tá? Então vamos sempre nos consertar. A palavra fala: Deus, Jesus é a palavra, é a verdade, é a vida. Jesus é tudo de bom. Todavia, a gente tem que tomar bastante cuidado com as mentiras, porque é o que está escrito aqui nessa passagem. Meias verdades, meias verdades. Olha só, Gênesis 3, 4 a 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa foi a palavra que a serpente, representada como Satanás, que na verdade não é representada, era realmente Satanás, e estava conversando com Eva. Então, nessa situação, o que acontece? Ela foi e conversou com Eva. E Eva estava na dúvida: poxa vida, realmente acho que eu não vou morrer. A serpente disse. Então, no versículo sucessor, no versículo 6, fala que Eva achou atraente aos olhos, atraente ao paladar, e também queria ter o conhecimento do bem e do mal. Então a serpente utilizou meias verdades. Falou: certamente não morrerão. Claro que não morreu fisicamente. Não é à toa que, eu acredito, Adão deve ter chegado e falou: poxa vida, disse que iria morrer, mas não morreu. Então tá vivo, então eu vou comer também. Mas morreu espiritualmente. Não é à toa que Deus chega depois para Adão e Eva e pergunta: onde estás? Não é onde está fisicamente, mas onde estás intimamente comigo, certo? Vamos lá, isso aqui é algo interessante e também algumas pessoas concordam, não concordam, vamos lá. É melhor mentir e deixar a pessoa feliz ou falar a verdade e decepcioná-la? Qual que é melhor? Mentir e deixar feliz ou falar a verdade e decepcionar a pessoa? Eu vou botar aqui dois exemplos. O primeiro é nesse aqui. Nesse aqui você tem que falar a verdade com certeza. Por quê? Aqui eu dei um exemplo de uma traição, onde a pessoa cometeu um pecado e a palavra fala: você tem que confessar o seu pecado, se arrepender e largar. Pronto. Então, se você está cometendo, por exemplo, uma traição ou pecado contra Deus, não importa o que é, você tem que confessar, sim, confessa a Deus. No caso, em um relacionamento conjugal, você tem que confessar sim. Se é algo contra um amigo seu, confesse também, tá bom? Desde com que a verdade seja o princípio de tudo. Agora, outra situação. Jesus falava em parábolas, mas antes disso eu vou dar um exemplo aqui direitinho. A Maria tem um filho chamado, sei lá, Jonas. Aí esse filho Jonas desapareceu, saiu da casa da mãe e começou a usar droga. Então, só que a mãe não sabia. Nesse caso, a mãe não sabendo, ela foi e soube que certo dia o filho tinha morrido. Então, quando o filho foi e morreu, o que aconteceu, gente? O filho morreu, só que ela não sabia da situação, todavia uma vizinha sabia. Aí a vizinha sabe da situação, sabe o que aconteceu, mas e aí? Será que eu conto para a mãe ou será que eu não conto? Aqui existe uma diferença de mentir e de omitir. Omitir é eu chegar e não falar. Eu tenho a opção de falar algo e de não falar, entendeu? Então, é diferente de mentir. Mas se por acaso essa mãe chegar para a vizinha e falar: olha, por acaso você sabe que meu filho foi e você sabe qual foi a causa da morte dele? Aí ela tem que falar: sim, eu sei. Tá? Então, esse aqui não tem para onde correr. Todavia, por que eu coloquei aqui Jesus falava em parábolas? Por que ele falava através de parábolas? É porque ele queria que algumas pessoas naquele momento entendessem e ele queria que outras pessoas não entendessem. Ele sabia que certas pessoas estavam preparadas para escutar a palavra dele e outras não estavam, certo? Então, o que eu estou falando para vocês não estou falando que em determinada situação você tem que guardar para você tem que analisar bastante a situação, ver se
é o melhor a se fazer, ver se não é o melhor a se fazer. Porque, poxa vida, o filho morreu e ainda tem que falar que ele vivia em um mundo que é totalmente conturbado, então isso não vai trazer bem nenhum para a mãe, apenas vai deixar ela bastante chateada e uma situação bastante desagradável. Então, analise a situação. Não estou falando que você tem que ficar guardando tudo para você, tá bom? Isso aqui é realmente subjetivo, é totalmente subjetivo a cada tipo de situação, a cada tipo de pessoa, não importa, tá bom? Só estou dando um exemplo sobre a diferença de mentir e de omitir. Continuando, Provérbios 6, 16 ao 19. Olha só. Há seis coisas que o Senhor detesta. Sim. E a sete, que é a sétima, ele abomina. Primeiro, olhos altivos, que no caso é a soberba, que Ananias e Safira teve. Língua mentirosa, que Ananias e Safira também mentiu a respeito. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos ou também viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Na época existia muito testemunha, por exemplo. A mulher foi pega em adultério. Então chega as testemunhas, jogam até Jesus e várias testemunhas vão e falam, ela cometeu tal coisa. Então, se por acaso a testemunha for mentirosa, que no caso testemunharam contra Jesus, mentiram a respeito dele e tudo mais. Enfim, esse é um dos exemplos. Testemunha falsa que profere mentiras. Então, a mentira está vinculada aqui a 2 pontos, dentre as 7. E a sétima é o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, podemos aqui mudar a palavra como fofoca. Eu chego aqui, poxa, João, você viu ali o que o Lucas fez? Cara, o Lucas estava com aquela menina, namorou, acabou caindo. Cara, que situação, velho. Se eu tivesse no caso dele, eu não ia casar, ia ficar tudo certinho e tal. Então, eu estou dando um exemplo aqui para você ter noção de que, tipo assim, você tem que tomar bastante cuidado com o que você faz, porque aqui fala as 6 coisas que Deus detesta e a sétima que a alma dele abomina. Então temos que tomar bastante cuidado. Gente, a fofoca é algo muito comum. A gente tem que comentar algo. Primeiro, você tem que comentar com alguém com a intenção de ajudar, não é com a intenção de prejudicar a imagem da pessoa, tá? E segundo, a palavra fala, você tem que chamar alguém para ajudar, sim. Conversa com a pessoa para ajudar. Se ela não quiser ajuda, chama alguém para procurar ajudar. Se a pessoa não quiser, chama o pastor, que o pastor vai procurar ajudar também. Então, não deixe a pessoa sofrendo e morrendo sozinha. Seja um apoio para ela e não apenas uma boca cheia de fofoca. Olha só o exemplo que eu vou dar aqui. Primeiro, a mãe conversando com o filho. Se te perguntarem, não fale no que aconteceu. Fala que a mamãe não está em casa. Outro exemplo, não comenta isso com o papai, ok? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é quando os pais já têm o hábito de mentir e, além disso, incentivam os seus próprios filhos a mentirem também. Ou seja, a palavra fala que quem mente é filho do diabo. É assim mesmo que fala. Aí, além de eu já cometer esse imenso pecado que está entre as coisas que Deus abomina, gente, eu ainda fico incentivando meu filho. Que tipo de pai é esse? Isso acontece muito quando, principalmente isso aqui, fala que a mamãe não está em casa. Isso aqui começa por aqui, gente. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estudo psicologia e acredito que você também saiba que, para o filho, o pai é o exemplo, é o espelho. Eu estou olhando para os meus pais e estou vendo eles como as pessoas corretas. Então, se eu vejo meu pai falando, olha, fala que o papai não está em casa, sendo que ele está, então eu vou mentir. Então, é aí que começa tudo. Infelizmente, os filhos acabam crescendo com pais que não sabem educar os seus filhos. E a próxima lição vai falar sobre isso, viu? Soberba. Soberba foi algo que Ananias e Safira teve a intenção em seu coração, apesar da atitude foi uma atitude nobre, bonita, de querer ajudar o próximo, todavia sua intenção teve soberba por trás. Qual é a frase de pessoas que têm orgulho e soberba? Eu só prego em igreja grande. E eu vou sentar aqui do lado do pastor presidente, vai que ele nota em mim e tal, vai que ele me coloca como presbítero, obreiro. Se eu ajudar essa irmã, todos vão me aplaudir. Então, são atitudes em que a pessoa tem e que é com a atitude de querer algo para si. Em Lucas 8,56 fala o seguinte, quando Jesus está curando a filha de Jairo, olha só, os pais dela ficaram maravilhados, mas ele, Jesus, lhes ordenou, não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Jesus é o Filho de Deus, ele não veio em cavalo branco com
roupa de ouro, com coroa, com vestes reais. Gente, Jesus veio o mais humilde possível. Ele é filho de Deus e ele não procurou atenção, ele não procurou reconhecimento, muito pelo contrário. Ele chegou quando estava prestes a ser crucificado, lavou os pés dos discípulos. Gente, Jesus, ele veio para servir, ele não veio para querer estar em cima, ele veio apenas para estar pertinho da gente. Essa é a intenção dele, algo maravilhoso. Continuando, uma frase que muitos dizem: vou abrir uma igreja e ficar rico. Gente, essa atitude é uma atitude muito, infelizmente é algo que entristece o coração. É algo que entristece o coração. Primeiro, a pessoa não pode abrir uma igreja com a intenção de querer ganhar dinheiro. Primeiro que só é pastor quem é ordenado. Só é pastor quem tem esse chamado de Deus. Não é falar, eu acho que eu sou um ótimo pastor, então eu vou ser pastor. Não existe isso. Toma bastante cuidado. Então vamos lá. Outro ponto. Se por acaso você for abrir uma igreja e você ganhar dinheiro com isso, esse dinheiro não vai trazer nenhum bem para você. Vai trazer muito pelo contrário, vai trazer coisas malignas para a sua vida. Não é à toa que a palavra fala o seguinte, se não me engano é no livro de Ageu. Você vai, pega o dinheiro, coloca no bolso e o seu bolso é como se ele fosse furado. Você vai, se alimenta, todavia o alimento não se sustém, não te enche a barriga. Gente, é exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se você pega um dinheiro e o dinheiro é amaldiçoado, assim como Ananias e Safira reteve uma parte do dinheiro, sendo que ele estava sendo fruto de uma mentira, então ali aquele dinheiro acaba sendo amaldiçoado, entendeu? Dinheiro de corrupção, dinheiro de roubo, tudo isso não vale a pena nenhum, tá? E olha que o dinheiro é algo que acaba desviando várias pessoas. Não é à toa que Satanás chegou para Jesus e falou: se você por acaso se curvar diante de mim, eu vou te oferecer todos esses reinos aqui. E Jesus é Jesus, ele já tinha tudo e não necessita de nada disso. E mesmo quem necessita, não precisa se dobrar para o diabo para necessitar de dinheiro, beleza? Então, ok. Eu também quero que vocês entendam o seguinte: tira isso da cabeça, tipo, pastor está lá para ganhar dinheiro. O dinheiro que vai para a igreja é para suster a igreja. Jesus é um grande exemplo disso. Ele estava na beira para pegar as ofertas e vendo quais são as ofertas que o pessoal estava dando, que no caso é o exemplo da viúva, que entregou apenas uma moeda, e ela entregou de todo o coração, entregou com muita felicidade, e aquela oferta que ela deu foi de grande valia, foi a maior oferta que Jesus recebeu naquele momento. Não é por quantia, é por oferta de coração. É isso que Jesus está falando. E se você pensa que oferta é só para encher o bolso de pastor, você está totalmente enganado. Você não está sabendo administrar e não tem o conhecimento para que você possa ter prosperidade aqui na terra. Tá? Porque quem oferta é próspero. Continuando, uma dinâmica que vocês podem fazer. Você entregará um papel para cada aluno e falará algumas frases. Metade das frases são características de pessoas humildes e a outra metade das pessoas orgulhosas. No fim, cada aluno terá uma noção de como estão suas atitudes, de como estão as suas atitudes, se estão mais humildes ou mais orgulhosas e soberbas. Exemplo. As frases são separadas entre A e B. A é para aquele que é mais orgulhoso, B é aquele que é mais humilde. Então, no final, ele vai escrever no papel. E se tiver mais letra A, quer dizer que ele é mais orgulhoso do que humilde. Beleza? Ok. Acha que sabe muito e não aceita ser criticado ou corrigido, pois se sente humilhado. B. Reconhece que ainda precisa aprender muito e está sempre aberto a novos conhecimentos. Primeiro, ele marcou aqui letra A, então já colocou letra A. A letra B, ele não faz isso, então ele não escreve nada. Letra A de novo, não admite que errou e procura uma desculpa dizendo assim, não foi minha culpa. Ele comete isso, então vai escrever letra A de novo. B, reconhece quando erra e diz assim, desculpe, eu me equivoquei, vou melhorar. Então se ele faz isso, ele vai escrever B. No final lá vai ter A, B, B, A, B. Então no final ele vai contar e ele vai ver qual que está predominando na vida dele. Tá? E mesmo que tenha a menor quantidade de A, ele tem que ter noção de que está cometendo algumas atitudes que são orgulhosas. Dia do pastor. Gente, hoje não é o dia do pastor, o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas o dia que será o dia 11, que é esse domingo, será o dia do pastor. Comemore com o seu pastor. O meu pastor se chama Alessandro Senna e a minha pastora é a pastora Thaís. Essa foto foi lá na nossa casa, onde está aqui
A filha dele, a ela, é uma menina linda, linda, linda. E aqui é nosso filho quando estava recém-nascido. E, gente, pensem uns pastores maravilhosos, maravilhosos. Ó, em Provérbios 27, 23 diz o seguinte: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. E eu posso dizer isso com toda a propriedade para os meus pastores. Gente, esses pastores são atenciosos, cuidam da gente, chamam a gente para almoçar, para comer na casa deles. A gente conversa, já saiu da casa deles, acho que mais de meia-noite. Então, são pastores maravilhosos. A gente fica em Teixeira de Freitas, a Assembleia de Deus, Santuário do Senhor. Fica no bairro Ouro Verde. Quem quiser pode colocar no Google, que lá tem a localização, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigado, viu, meus pastores? Que Deus abençoe. E a propósito, essa obra que eu estou fazendo aqui, que é gravar vídeo para a EBD, é algo que foram eles que me incentivaram a fazer, viu? Tem um pedacinho deles nisso aqui também. Pergunta da serenata. Vamos lá. Pergunta da serenata é uma pergunta que você faz antes, passa para o seu aluno para que ele possa estudar e no domingo ele vai responder. Vamos lá. Pergunta da serenata. Quais atos eu cometo que levam a Deus não a aceitar a minha oferta? A minha oferta. Então, gente, isso aqui, essa pergunta da serenata vai ser maravilhosa. A resposta dela vai ser muito interessante. Por quê? Você tendo noção de como que faz para Deus receber a sua oferta, você vai ser muito mais próspero, você vai começar a ofertar da forma correta. Deus vai receber e você vai ficar muito mais feliz porque você vai estar ofertando. E quando Deus recebe de coração e Ele não nos deixa desamparados. Muito diferente de Caim e Abel, que um ofertou da forma correta, Deus aceitou, respondeu, e outro que Deus foi e não aceitou de forma nenhuma. Não é à toa que houve ali um assassinato por conta dessa inveja. Amém? Então, gente, essa é a pergunta, tá bom? Muito interessante. A resposta será divulgada no domingo à tarde, mas quem quiser ter a resposta antes, para já se organizar, entre em contato aqui com o nosso grupo no WhatsApp e você terá acesso a tudo. Beleza? Tanto o slide como a resposta. Minuto EPD, eu quero saber o que você aprendeu de mais interessante, o que você achou de mais legal. Comenta aqui nos nossos comentários no YouTube e qualquer dúvida pode perguntar para mim, conversa comigo no WhatsApp, será um grande prazer. Tá? E a lição de número 12 é criando os filhos saudáveis. Gente, isso aqui vai ser muito interessante, vai ser muito bom. É maravilhoso e de suma importância. Eu vou colocar alguns conteúdos também de psicologia para a gente ir aprendendo. Porque muitas das vezes a gente não tem o conhecimento de algumas palavras que falamos, algumas atitudes que fazemos que prejudicam o crescimento do nosso filho. Então vou estar passando para vocês, tá bom? Vai ser maravilhoso e Deus abençoe grandiosamente. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deus abençoe. Semana que vem tem mais, viu? Tchau, tchau.